Hoje você vai conhecer uma moldura muito especial que fala um pouco da história do Brasil e das invenções do Santos Dumont. Bom, o objeto que eu escolhi para falar é essa moldura do retrato fotográfico em tamanho natural do Santos Dumont. A moldura foi feita para a Exposição Universal, que ocorreu em St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904. Esse objeto foi produzido no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. A gente nota pela própria materialidade dele, que é um objeto que em parte foi esculpido, né, nas suas mais variadas partes, e inclusive tem pontos de encaixe, como alguns dos adornos, né, desses ornamentos das folhas, eles são entalhados e depois colocados na peça. A gente nota que possui uma produção híbrida, né, e essa produção híbrida, nesse sentido, é algo entre a produção, né, industrial e a produção artesanal. Ou seja, a gente já tem um momento de uma produção industrial que vai dividindo em setores diferentes, seja a marcenaria, seja, né, a parte de escultura em entalhe, que vão produzindo com várias mãos essas peças, né? Ela vem no momento do começo da industrialização no Brasil, né, desses esforços mais sistemáticos, principalmente com os liceus de artes e ofícios, que têm uma inspiração na Europa em todo o movimento do Arts and Crafts, que valorizavam, para além, né, de todo o processo industrial, um retorno e uma valorização também à produção artesanal. A simbologia dessa peça faz um elogio aos feitos do Santos Dumont. Então mostra, por exemplo, a volta que ele deu com o dirigível número 6 na Torre Eiffel, que foi um feito de grande importância para a aviação brasileira. E a gente vê na parte à esquerda do espectador o brasão, né, o símbolo de armas da República Brasileira. A folha de carvalho traz a solidez e a força, né? E aí as folhas de louro representam a vitória, como vem de uma tradição iconográfica clássica, né, desde o período clássico. Esses dois ramos são unidos por um laço de fita que estão na parte inferior da peça e que por cima tem uma placa escrito Santos Dumont, que foi possivelmente colocada posteriormente na peça para marcar esse retrato. Igualmente, a gente tem a ave, né, o condor, que é essa ave que simboliza a América do Sul, né, e que é de grande importância para a gente pensar na política brasileira na época, na política exterior, e a imagem de Brasil e as noções de identidade que se formavam nesse começo de Estado Nacional no momento. Para além da materialidade que comporta essa simbologia toda, pensar no contexto em que ela foi feita, que a gente pode ver através da documentação sobre a Exposição Universal que foi feita e bastante divulgada, seja no Brasil, seja no exterior, inclusive com cartões postais, né, seja divulgando em revistas da época, né, as fotos dos pavilhões, traz toda uma carga simbólica de propaganda, seja para o Santos Dumont, seja para a história brasileira. Então, mostrar os feitos do Santos Dumont enquanto uma figura muito atípica, de certa maneira, num país ainda bastante rural e com pouco letramento, com pouco incentivo ainda à ciência, né? Algo muito, muito focado só nas elites que conseguiam fazer isso, e Santos Dumont era um filho de Barão do Café, que por isso pôde fazer todos esses estudos, né, sendo algo mais fácil para ele realizar as experimentações com os mais variados dirigíveis e aqueles protótipos de aviões que ele possuía. Então a gente nota que nesse momento histórico, de formação ainda, da nova república que se formava e tudo mais, trazer esses símbolos, né, serve para dar um destaque para o Brasil, buscando simbologias próprias, mas sem deixar de ter uma linguagem europeia, né, nos adornos e nos próprios estímulos e ideias de modernidade que ainda são muito alimentadas, seja pela Europa, seja pelos Estados Unidos também. Essa moldura vai aparecer na exposição Mundos do Trabalho em grande destaque na última sala e vai contar também com uma réplica em resina. Isso permite acessibilidade ao público com deficiência visual. O Museu do Ipiranga está se modernizando. O edifício inteiro está sendo restaurado para preservar o patrimônio. Você sabia que o prédio tem escadas em formato caracol dos dois lados que antes não eram abertas para o público? Suas partes em madeira serão restauradas e, para isso, será necessário um projeto específico para os escoramentos
reforços e o perfeito nivelamento das escadas, que hoje se encontram fora de prumo, ou seja, inclinadas. As escadas também receberão reforço metálico e serão utilizadas como saída de incêndio, sendo completamente integradas ao uso do edifício. Você encontra essa escada charmosa do ladinho da exposição Mundos do Trabalho, que fala justamente sobre as ferramentas e o esforço do trabalho para a construção da cidade.